Paz e bem, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha no nosso programa Católicos em Missão, e seja bem-vindo para mais um de nossos encontros formativos. Dando continuidade, portanto, aos nossos encontros de formação litúrgica, hoje vamos conhecer alguns dos livros litúrgicos. Você sabe o que é o livro litúrgico? Provavelmente na sua paróquia, na sua igreja, na sua comunidade, você já deve ter se dado conta de que não são utilizados quaisquer livros para a ação litúrgica. É aqui que entra a importante função do livro litúrgico para a nossa celebração. O primeiro livro litúrgico que nós queremos apresentar hoje é o Missal Romano. O Missal contém todas as orações necessárias para a celebração da Santa Missa. Nele nós encontramos diversos formulários para as celebrações litúrgicas, para as celebrações eucarísticas. Encontramos os formulários para as celebrações dos tempos litúrgicos, para as missas do domingo. Encontramos os formulários para as celebrações das missas, dos sacramentos e inúmeras outras celebrações eucarísticas, segundo a circunstância, segundo a festa que celebramos e até mesmo orações para as missas em que nós comemoramos a memória dos santos. O segundo livro, de igual importância para a celebração eucarística, é o Lecionário. No Lecionário, nós encontramos os trechos da Palavra de Deus, tirados da Bíblia, para serem proclamados pelo leitor dentro da liturgia da palavra, na celebração eucarística ou mesmo na celebração da Palavra de Deus. Este livro, trabalhado muito cuidadosamente, ele nos apresenta a leitura de forma a ser proclamada pelo ministro adequado, para que todos compreendam de forma simples, de forma direta, e por isso mesmo a própria tradução dos trechos bíblicos são importantes para a comunicação e a transmissão da Palavra de Deus que ecoa na comunidade. Nós temos 3 tipos principais de lecionários. O primeiro, lecionário dominical, é o lecionário que nos apresenta as leituras da Palavra de Deus para as missas do domingo. O segundo, lecionário ferial, nos apresenta as leituras da palavra para serem proclamadas nas missas cotidianas ao longo da semana. E o terceiro lecionário é o lecionário festivo ou para as missas dos santos, que nos apresenta as leituras propostas para as celebrações das missas festivas, de alguma memória, alguma festa particular, ou mesmo das celebrações de alguns santos. O último livro que nós gostaríamos de apresentar hoje, no nosso encontro, é a chamada Liturgia das Horas, ou Ofício Divino. Este livro, muito importante, mas ainda pouco conhecido nas nossas comunidades, é um livro muito bonito, porque nos apresenta a oração da igreja. Ao rezar a liturgia das horas, nós não estamos apresentando simplesmente a nossa oração, mas nós estamos rezando com toda a igreja em todo o mundo. E essa oração da igreja é apresentada a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que associa a sua própria oração à oração do seu corpo místico, a igreja formada por cada um de nós, seus membros. Provavelmente, você já deve ter visto este livro na mão do seu pároco, do sacerdote da sua comunidade,
ou mesmo dos religiosos, das religiosas com quem você convive, quando você visita uma casa religiosa, vê os membros daquela comunidade rezando. Este livro, contudo, é o livro de toda a igreja. Todo cristão que quer rezar junto com a igreja, rezar a oração da igreja, pode e deve conhecer e rezar com carinho os salmos e as demais orações que nos são apresentadas neste livro. Além destes que nós acabamos de conhecer, existem muitos outros, sobretudo para a celebração dos sacramentos. Os livros, por exemplo, que compõem o Pontifical Romano, são os rituais dos sacramentos presididos pelo bispo, como as ordenações, o sacramento da confirmação e diversas bênçãos, como a dedicação da igreja e do altar, quando uma igreja é aberta para o público, para o culto, e na primeira vez que se celebra, portanto, ela é dedicada por meio desta celebração litúrgica, o rito da dedicação da igreja e do altar. Um outro grupo de livros é o ritual romano. É formado por vários livros com as celebrações dos sacramentos que nós conhecemos. Celebração do batismo, celebração da unção dos enfermos, celebração do sacramento do matrimônio e o ritual de bênçãos, que contém inúmeras bênçãos para as diversas circunstâncias, para as pessoas e para o nosso dia a dia. É muito importante que conheçamos os livros litúrgicos, porque o livro litúrgico nos traz a oração da igreja, a nossa oração junto com a igreja, e dessa forma temos a certeza de que nós não estamos rezando sozinhos, nós não rezamos, nem celebramos a missa e os outros sacramentos de forma isolada, particular, mas é sempre oração da igreja, oração do corpo místico de Cristo, que junto com ele, nosso Senhor, que é a cabeça deste corpo, eleva a sua oração, a sua ação de graças e o seu louvor a Deus Pai. Portanto, hoje você conheceu alguns dos livros litúrgicos utilizados nas nossas celebrações e sabe da importância de termos estes livros nas nossas comunidades e cada vez que nos reunimos em assembleia para celebrarmos, rezarmos e louvarmos juntos com a igreja. Uma boa continuação de semana, uma boa participação na sua comunidade. Fique com Deus e seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.